Olá pessoal, hoje nós vamos embarcar em uma jornada que começa no meio da sua vida real. Sabe aquele momento em que você abre a geladeira pela terceira vez, esperando que alguma coisa nova tenha aparecido, mesmo sabendo que não vai, ou aquele impulso estranho de checar o celular, mesmo quando não há notificação? É nesse cenário moderno, saturado de barulhos, promessas instantâneas e distrações multicoloridas, que você é chamado a buscar o reino de Deus, sim, justo aí, entre um e-mail não respondido e uma panela quase queimando. Parece improvável, né? Quase tanto quanto tentar fazer devocional com uma criança de 3 anos pulando no sofá. E claro, comenta aí, da onde você está assistindo e que horas são. Sempre fico curioso com isso, mas é exatamente nesse caos que a proposta de Jesus ressoa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele disse primeiro. E aí, começa o problema, porque você vive um mundo onde tudo briga pelo primeiro. O mais urgente, o mais barulhento, o mais brilhante. Até os monges do deserto, no século IV, reclamavam de distrações internas. Um deles, Evagrio Póntico, chegou a dar nome a esses impulsos: assídia, ou preguiça espiritual. Isso muito antes do feed infinito e das séries em autoplay. Sim, o algoritmo era outro, mas a lógica não mudou tanto assim hoje. As arenas são virtuais, e o conteúdo vem com legenda automática. Não vem com espetáculo, nem com efeitos especiais. Ele é como fermento no meio da massa, pequeno, quase invisível, mas transforma tudo, porque ele não depende da sua performance, mas da sua disposição de buscar. Primeiro, o ponto é, o ser humano sempre buscou distração, conforto e poder. Começa a ouvir mais do que falar. Talvez leia um trecho da Bíblia em voz alta. O caos continua. O mundo ainda gira desgovernado, mas você encontrou uma direção, não para impressionar ninguém, mas para ouvir o som da verdade ecoando no seu próprio quarto. Sempre existiu uma fila de prioridades falsas, tentando tomar o primeiro lugar. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. É você acordar e, antes de abrir o e-mail, fechar os olhos por um instante e dizer: Deus, guia meu dia. É uma decisão que parece pequena, mas vai construindo um trilho invisível, como quem coloca um fone com ruído branco para abafar o barulho do mundo. O que se sabe é que, quando ele disse reino, ele se referia a algo que exige atenção menos, como aquele botão de compra agora, que te persegue pela internet, talvez ali entre a reunião das 14 horas e o desespero das 18 horas, quem sabe, e ainda assim, há algo em você que sabe. Isso importa. Importa mais do que parece. É aí que entra a disciplina. Não a rígida, militarizada, mas aquela suave e insistente que você aplica quando tenta regar uma plantinha, esquecida no canto da sala. Mais até do que aquela oferta relâmpago de 70% de desconto. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Isso é 100% real. E olha, comparado com as promessas milagrosas dos influencers de hoje, talvez fosse até mais eficaz. A diferença é que naquele tempo, as soluções bizarras eram físicas. Hoje, elas vêm com slogan motivacional e trilha de ukulele. Você caminha por um dia típico, acorda, escova os dentes com os olhos ainda meio fechados, talvez derrube um pouco de pasta na camisa, abre o celular, notícias, tragédias, memes, toca o despertador de novo, mesmo que ele já tenha tocado. E, antes que perceba, sua mente já está girando entre 1000 preocupações: trabalho, contas, saúde, relacionamentos. O café esfriou. Buscar o reino de Deus. Onde encaixar isso na agenda? E é nesse turbilhão que as palavras de Jesus parecem quase provocação. Não andeis ansiosos, buscai primeiro. Você já reparou que Jesus nunca disse buscai quando tiver tempo, ou coloca na lista depois da terapia e da yoga? Na Roma antiga, por volta do século I, multidões enchiam o Coliseu
para assistir combates e execuções como forma de entretenimento público. Historiadores ainda discutem se Jesus usou a palavra reino de forma literal, como alusão a um governo real, ou simbólica, para designar uma inversão radical dos valores sociais da época. Agora respira. Você não está sozinho nessa. A dificuldade de priorizar o espiritual em meio ao caos não é nova, você segue. Tenta ler um versículo, mas seu cérebro ainda está pensando se vai parcelar a fatura do cartão ou só fingir que ela não existe. Buscar primeiro é um ato teimoso. E falando em ruído, sabia que os egípcios antigos usavam esterco de crocodilo como protetor solar? Você já percebeu como o reino de Deus é o oposto disso tudo? E mesmo quando você tropeça menos, mesmo quando no meio da oração, sua mente vai parar no preço do gás ou na série que você esqueceu de terminar menos, ainda assim, o reino permanece acessível. Então você ajusta o ritmo, um passo de cada vez. Coloca uma música tranquila, acende uma luz baixa, e de repente, entre um bocejo e outro, você percebe, algo mudou. Não lá fora, aqui dentro. É como andar numa floresta com bússola. Ainda há sombras, ainda há espinhos, mas agora você sabe para onde seguir. Você continua andando e talvez nem perceba que algo começou a mudar. Não é o tipo de mudança grandiosa, com trilha épica e fogo caindo do céu. É sutil, como quando você percebe que a casa está em silêncio, e isso é estranho demais, porque tem criança morando com você. Silêncio geralmente significa bagunça prestes a ser descoberta. Mas aqui nesse momento de silêncio, você começa a perceber outra coisa, que mesmo com tudo ao seu redor instável, o mundo é cheio de contradições gritantes. Quem engana, sobe. Quem tenta ser correto, muitas vezes é passado para trás. Você já se perguntou: será que vale a pena mesmo buscar esse tal reino de Deus primeiro? E se tudo dar errado mesmo assim? Mas ainda assim, alguns acendiam pequenas velas dentro das casas, escondidas, só para lembrar que havia vida ali. Mesmo quando ninguém responde seus bom dia nos grupos, um gesto de resistência, tipo do fé. Mesmo na escuridão, ainda há luz. Mesmo com planos que não deram certo, e aquela sensação incômoda de que você ainda não chegou onde deveria, há algo que permanece, aqui e agora dentro de cada pessoa. O que se sabe é que apesar das perseguições, eles continuavam firmes, cantando hinos em catacumbas e compartilhando o pão como se fosse banquete. Porque, para eles, o reino já tinha começado, que não se quebra, que não é cancelado nem vencido. Algo que permanece, isso é forte, porque você já viu muita coisa passar, e percebe que talvez ele já tenha começado, e percebe que mesmo sem perceber, está sendo guiado, que há um fio invisível, ligando tudo menos como aqueles varais cheios de roupas coloridas, balançando em bairros antigos, ligando uma janela a outra, vida a vida, mas ele também não te abandona quando o chão treme. As promessas mudam com o algoritmo. O que ontem era sucesso hold cringe, e no meio disso, você é chamado a buscar o que não passa. É uma planta rara que floresce poucas vezes na vida e exala um cheiro insuportável de carne podre. Turistas viajam quilômetros para vê-la menos e cheirá-la. Por quê? Com fé e um pouco de cansaço, uma mistura comum, quase sagrada. Porque você entendeu que buscar o reino de Deus não é fugir da realidade, mas encarar a realidade com outra lente, a lente da esperança, porque é única. Porque lembra que, mesmo no meio do fedor, há beleza escondida. Pois é, o reino às vezes também floresce assim, em lugares improváveis, em dias que você jurava que iam ser um fracasso. Mas há dias em que sua alma parece escura como uma... E é nesses dias que o convite de Jesus se torna mais real. Buscar primeiro, confiar primeiro, esperar primeiro, mesmo quando não faz sentido. O que não falha? Modas, empregos, até aquela rede social que todo mundo usava, e agora virou terra de ninguém. Lembra do Orkut? Pois é. Até as comunidades do tipo eu amo dormir foram deixadas para trás. Uma constância, um fio invisível puxando você para algo maior,
menos mais firme que a sua conta bancária, mais sólido que aquele relacionamento que parecia eterno, e evaporou como pipoca esquecida no micro-ondas. Você lembra das palavras de Jesus? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E é aí que o contraste começa a doer. Você vive num mundo onde tudo é impermanente, porque você pode estar no meio de um furacão emocional, daqueles que vêm com boletos vencidos e silêncios no grupo de WhatsApp. E ainda assim, sentir que não está só. Isso é o reino. Nem sempre é fácil, especialmente quando você olha em volta e vê que a justiça parece algo escasso. E, spoiler às vezes, tudo dá errado mesmo assim. Mas aí você se lembra de um fato simples, porém gigantesco. Jesus nunca prometeu que tudo daria certo do nosso jeito. Ele prometeu presença. E presença muda tudo. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Londres era bombardeada noite após noite, havia um código não falado entre vizinhos. As luzes deviam permanecer apagadas para evitar os ataques aéreos. Buscar o reino de Deus é isso. É reacender a vela escondida. É continuar acreditando quando tudo parece desencorajante. Mesmo quando a oração parece voltar com um eco. Você começa a perceber que esse reino tem seu próprio ritmo. Ele não entra no seu cronograma de produtividade. Ele não respeita suas expectativas. Historiadores ainda discutem se os primeiros cristãos realmente acreditavam que o reino de Deus viria literalmente em poucos anos, como um evento cataclísmico, ou se eles já entendiam que era algo em construção. Você talvez não esteja numa catacumba. E falando em sentido, já ouviu falar da flor cadáver? Você segue então, mesmo sem certezas. E quando tudo falha menos e sim, às vezes tudo vai falhar, você descobre que há algo que não falha. Você pensa nos seus dias, nas pequenas alegrias, nas grandes frustrações, na luta constante para não perder o foco. E ali, entre o ruído e o silêncio, entre o tudo e o nada, Volca Sassura, teu reino venha. Você abre os olhos e algo parece diferente. O mundo continua o mesmo trânsito. Notificações, vizinho ouvindo música alta num volume que claramente ignora as leis da física a menos. Mas você mudou. Não é um destino final, com portões dourados e trilha sonora de harpa. Não é nem um plano premium que você ativa depois de passar pelas dificuldades todas. É agora. Começa por dentro. Como uma pequena faísca. Um calor inesperado no peito. Como aquele momento em que alguém te olha nos olhos e você sente que foi visto de verdade. Ou pelo menos, algo dentro de você começou a mudar. Muitos acordavam de madrugada para orar. Revezavam turnos. Tudo para não perder de vista o reino. Alguns achavam exagero. Outros viviam disso. Você tem o desafio oposto. Encontrar esse mesmo foco num dia que começa com barulho e termina com notificações gritando só hoje, 40% de desconto em algo que você não precisa. Algumas histórias eram tão simples, menos como sementes, peixes ou moedas perdidas que pareciam quase infantis. Seu casco é coberto de sulfeto de ferro, literalmente, metal. Um caracol blindado sobrevive onde quase nada sobrevive. E o mais curioso, ele não se move muito. Fica ali, resistente, suportando pressões absurdas, quase uma pregação ambulante sobre persistência. Mas talvez seja esse o ponto. O reino se esconde nas coisas pequenas, nas entrelinhas da vida. E não foi por força de vontade, nem porque você seguiu algum guru motivacional que promete a manhã perfeita em 3 passos. Porque ele não depende de estabilidade externa, mas de raízes profundas. E você vai criando essas raízes aos poucos. Um versículo aqui, um pensamento ali, como um amigo que não desiste. Mesmo quando você diz que está tudo bem, e claramente não está. Uma escolha mais amorosa no meio do trânsito, mesmo quando o carro da frente parece estar fazendo um teste de paciência com você. É algo que já está em construção e que te convida a participar. Como quando você chega numa festa e já tem música, comida e gente dançando. Você só precisa entrar na dança. Ele começa quando você para de esperar que tudo esteja certo para começar. Mesmo que no começo seus passos sejam desajeitados. É outra coisa. Algo mais silencioso, mais profundo. Você começa a perceber que o reino de Deus
não é um lugar distante no espaço ou no tempo. É nesse momento que as palavras de Jesus ecoam de forma diferente. O reino de Deus está dentro de vós. É mais parecida com aquela risada que escapa depois de um dia muito ruim? Menos quando você encontra graça em algo bobo e sente que ainda está vivo. O reino é isso. Um sopro de vida verdadeira num mundo saturado de aparência. Um coração em meio à pressão. Aprendendo a buscar o reino em silêncio, sem holofotes. Você talvez nunca vá fazer uma pregação viral no TikTok, mas você aprende a perdoar alguém, a ouvir, sem interromper, a orar mesmo quando tudo parece vazio. E isso é revolucionário. Ele não está escondido atrás de regras, nem guardado por uma elite espiritual. Está aí, no seu quarto, no corredor do mercado, no banco do ônibus, naquela amiga que mandou uma mensagem inesperada, dizendo: lembrei de você hoje, no pôr do sol que, mesmo repetido, ainda consegue te deixar sem palavras, no cheiro de café fresco, que te acalma antes de qualquer palavra. O reino aparece aí também, como quem não quer nada, no sussurro da sua alma, que entre uma tarefa e outra, ainda tenta lembrar que existe algo maior. Claro, você tem dúvidas, todo mundo tem. Se alguém diz que nunca teve, provavelmente está tentando vender um e-book. O fato é que essa busca interna pode ser confusa. Você tenta orar e se distrai, tenta ouvir a Deus e só ouve o som do ventilador e um gato miando do outro lado da rua. A sensação de falha é inevitável, mas e se não for falha? E se o simples ato de tentar já for parte do reino florescendo? Você começa a prestar atenção nos detalhes e você começa a entender. O reino não é um lugar para onde você vai depois de morrer bonitinho. É um estado de vida no qual você entra quando escolhe viver de forma diferente, menos mesmo que o mundo não mude com você. É como colocar fones de ouvido com sua música favorita, enquanto todo o ambiente ao redor toca outra batida. Sabia que monges medievais, como os do mosteiro de Cluny, criaram rotinas complexas de oração, silêncio e trabalho para tentar manter o foco no divino durante o dia inteiro? E mesmo assim, o chamado continua. Busque primeiro. Historiadores ainda discutem se Jesus, ao usar parábolas sobre o reino, pretendia criar um código acessível, ou se ele estava, na verdade, escondendo verdades profundas daqueles que não estavam prontos. E por falar em entrelinhas, existe um tipo de caracol chamado Scalyfoot gastropode, que vive em profundezas oceânicas extremas. Você sente que de alguma forma, isso também te representa. Você começa a entender que o reino de Deus não é algo que você constrói do zero. Há um tipo de alegria que começa a nascer aí, não é eufórica, não é explosiva. Você percebe que pode viver nesse reino mesmo quando o mundo está desmoronando. E quando você falha menos, porque sim, vai falhar, o reino continua ali. Não como punição, mas como um convite constante. Então você se dá conta, o reino não começa quando tudo estiver certo. E esse, talvez, seja o maior milagre. O reino de Deus começa dentro de você, exatamente onde você está, exatamente como você é. Você está mais leve agora, não porque a vida ficou fácil. Os problemas continuam. As mensagens não respondidas ainda estão ali, e a louça na pia parece ter entrado em multiplicação espontânea. Menos, mas porque algo dentro de você mudou de peso. O mundo continua o mesmo, mas o que você enxerga ganhou outra profundidade. E agora, quando ouve buscar primeiro o reino de Deus, você entende. Isso não é sobre ganhar bênçãos extras, como quem coleciona figurinhas sagradas. É sobre alinhar o coração ao que é eterno. O resto, menos as coisas, são consequências, não o objetivo. Ouro, mármore, tapeçarias, tudo brilhava. Mas em 1204, durante a Quarta Cruzada, a cidade foi saqueada, igrejas profanadas, riquezas levadas embora, e hoje, o que sobrou daquilo tudo está em museus, ou perdido. Até as pedras mais preciosas se desfazem com o tempo. Mas o que sabemos é que eles viviam em comunidades isoladas, longe dos templos, focados em pureza e na espera pelo reino. Menos obsessão por opinião alheia, mais espaço para ouvir sua alma. Menos medo de perder coisas e mais coragem de construir o invisível.
Eles buscavam o eterno e deixavam o excesso para trás. Elas não aparecem todo dia, mas quando surgem, viram um espetáculo. Um coração que sabe onde está o seu verdadeiro tesouro. Elas estão ali, pairando, tranquilas menos como lembrete de que há beleza mesmo nas camadas mais altas e inesperadas da vida. Não porque você barganhou com Deus, mas porque você se reposicionou. Você saiu da fila do desespero e entrou na trilha da confiança. Você talvez não queira viver numa caverna em Qumran, mas pode sim abrir mão de algumas distrações para se aproximar do que é verdadeiro. Como paz que resiste ao caos. Como fé que persiste, mesmo quando tudo em volta diz que não vale a pena. Ou melhor, mudou de centro. O foco não está mais no que você pode controlar, mas no que realmente importa. E aí, mesmo cercado de tarefas, cobranças e cansaço, você sente que está começando a viver diferente. Não é uma revolução escandalosa. É mais como trocar de lente. Você começa a pensar em tesouros. Não os de contos de pirata ou cofres secretos de banco suíço, mas nos tesouros que não enferrujam. Jesus falou sobre isso. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Uma lembrança digital que sumiu porque você trocou de celular, ou aquele tênis caríssimo que hoje serve como cama improvisada para o gato. O mundo é ótimo em prometer tesouros e péssimo em sustentá-los. A pergunta que fica é: onde está o seu? Você já guardou coisas que perdeu depois? Um ingresso de show que desbotou. Durante o Império Bizantino, uma das cidades mais ricas era Constantinopla. Você olha em volta, sabe que a casa pode pegar cupim, o carro pode enguiçar, o cabelo pode cair, e mesmo assim, passa tanto tempo correndo atrás dessas coisas como se fossem eternas. Saber o que vale realmente o seu tempo, sua energia, sua atenção. É como fazer uma mala para a viagem e decidir não levar 3 pares de sapato só por precaução. Você aprende a viver mais leve quando entende que seu destino é maior do que seu acúmulo. Mas o reino te lembra: não são, nunca foram. E não se trata de abandonar tudo e viver de vento. Trata-se de viver com leveza. Historiadores ainda discutem se os essênios, uma seita judaica dos tempos de Jesus, foram realmente autores dos manuscritos do Mar Morto. E às vezes, isso é prático. Menos tempo rolando tela, mais tempo com quem você ama. Falando em invisível, sabia que existe um tipo de nuvem chamada nuvem lenticular, que se forma em cima de montanhas e parece literalmente uma nave alienígena? Você começa a perceber que guardar tesouros no céu é isso. Investir em coisas que não aparecem no extrato do banco, mas brilham no escuro, como perdão, como o dia. Ironicamente, quando você começa a viver assim com foco no reino, menos muitas das outras coisas que você perseguia começam a vir até você. E mesmo quando não vierem menos, mesmo quando as promessas parecerem distantes e a conta não fechar, você ainda terá algo que ninguém pode tirar. Um coração ancorado em algo maior. E talvez, só talvez, esse seja o maior segredo. Quando você busca primeiro o reino de Deus, você descobre que já está sendo achado por Ele o tempo todo. Então agora, respira mais fundo. Boca está aqui. Ainda com o som do ventilador girando devagar. Talvez com um quarto um pouco mais escuro do que quando começamos. Os olhos podem estar pesados, ou talvez o coração esteja mais leve. Ambas as sensações são bem-vindas. A jornada que você fez hoje não exigiu grandes passos. Eitan ou. Você pode lembrar que há um lugar dentro de você onde tudo isso não tem domínio. Solo firm. Onde você pode repousar, onde o reino cresce menos, mesmo que devagar menos, como sementes em terra boa. Só um coração disposto a ouvir algo que já sussurrava dentro de você fazia tempo. O reino de Deus não está escondido atrás de milagres barulhentos, nem fechado para quem falha menos. Está disponível, silencioso e constante, como o ar que você respira agora. E mesmo que o mundo acorde amanhã com seus problemas, com seus desafios e suas mensagens urgentes, se as distrações voltarem, se o medo reaparecer, tudo bem. Só não esqueça, você já sabe o caminho de volta.